Olá, meu nome é Larissa Mateus, aqui comigo está Kevin Alves e bem-vindos a mais um episódio do videocast Diversidade na Tela. O tema de hoje é alimentação, cultura e ativismo, conectando com o documentário Mesa Farta, dirigido por Mariana Mude Fernandes. A obra já está disponível na Cinemateca Digital Baruense. Aqui comigo hoje estão duas convidadas excelentíssimas. Primeiramente, Vitória Regina Góes, criadora do Alimento que Toca, e Márcia Rodrigues, ativista focada em alimentação e saúde. Sejam muito bem-vindas, gente. É um prazer ter vocês aqui. E para a gente começar essa conversa, eu queria que vocês contassem um pouco mais da conexão de vocês com ativismo e alimentação. Você começa? Pode ser. Vai lá, Vitória. Licença, gente, né? Gratidão pelo convite, pela oportunidade. Bom, são temáticas, né, bastante sensíveis, mas bastante urgente também da gente estar trazendo aqui. Poder pensar o meu envolvimento com a alimentação, acho que é poder pensar a existência da alimentação na vida do ser humano, né? Acho que ao longo da história a gente foi se relacionando com isso de formas diferentes. Hoje a gente vive um momento, né, de crise ambiental, de urgências, né, climáticas e alimentares. Então, a minha trajetória, tanto enquanto criança, né, na infância, uma criação periférica, tanto estando dentro da academia, num curso de psicologia, né, sou formada em psicologia, pude ver como a alimentação ela é um tema sensível, né, e muitas vezes descredibilizado da potência que ele é. Então, minha trajetória hoje, né, tanto no ramo do trabalho, mas na formação de relações afetivas, né, de construção de confiança naquilo que a gente vai conhecendo do mundo e apostando do mundo, né, a alimentação ela precisa ser, e para mim vem sendo, né, uma base forte de investimento. E aí é investimento afetivo, investimento de desconstruções, né, investimento de possibilidades, pensando, né, e sabendo que a gente está num sistema político de redução de possibilidades para muitos grupos, né, para muitos territórios. Então, a alimentação ainda está sendo um espaço, né, de construção na minha vida. Acho que enquanto a gente está vivo, né, a gente vai tendo diferentes experiências para nos mostrar desafios diferentes nos caminhos. Mas acho que esse é um ponto, né, que a gente... E aí eu me colocando enquanto profissional da saúde, enquanto ativista, enquanto juventude também, preciso perceber a importância disso, né? E como a ausência da alimentação, né? Porque quando a gente fala da alimentação, a gente não está falando só da presença dela e da possibilidade dela, mas também da ausência disso. Ela é uma problemática coletiva, né? Ela é um fator que precisa ser de importância global. E mesmo que seja nas manchetes, né? Mesmo que seja de uma forma midiática, ver isso enquanto trabalho de base, né? Ver isso acontecendo a cada família em territórios vulneráveis, vulnerabilizados, na verdade, é um dos meus compromissos. Com certeza. Foi. Começar agradecendo, né, a oportunidade, sempre gostoso, e falar de um tema tão gostoso. O alimento, para mim, é uma conexão sentimental que nos traz memórias, nos traz afetivamente essas memórias, nos conecta com pessoas, nos conecta com o nosso dia a dia e com o nosso habitual aí, né? E o alimento também é uma ferramenta para mim, né, de mudança cultural, de mudança de pensamento, né, essa virada de chave, de que a gente tem aquelas ideias enraizadas que a gente recebe desde pequenininho, né, de que o correto é isso aqui, ó, é esse prato de comida é o correto. Se ele faltar, se ele não tiver, a gente vai ficar doente, vai acontecer alguma coisa ruim e tudo mais. E aí, quando a gente vem com essa mudança de pensamento, trazendo novas formas de se nutrir, né, com esse alimento, a gente muda realidades, né? A gente está trabalhando aí com a periferia, com pessoas que não têm os recursos, né, para ter... Hoje, que é extremamente caro, né? Até para a classe média, mas que dirá para aqueles menos favorecidos financeiramente, e trazer essa nova ideia
né, de como se nutrir de forma saudável, de forma barata, né, até mesmo plantando no seu próprio quintal, plantando no espaço que você tem, você ter o alimento e ter aquele momento afetivo com a sua família, de forma a ficar tranquilo, né, que você vai estar alimentando as pessoas da sua família de forma correta. Vitória, a gente falou sobre o seu projeto. Como que, de onde surgiu a ideia de criar ele? Qual é a principal proposta dele? E você teve ajudas externas ou foi um projeto que partiu de você? Eu acho que a gente nunca inicia sozinho, né? Como eu falei, me formei em psicologia na Unesp em Bauru. E desde o início da minha trajetória acadêmica, eu não me encaixava, não me via no perfil convencional do psicólogo, da psicóloga ali. E desde o começo fui questionando, né, como que a gente pensa os diagnósticos, quais as nossas formas, enquanto psicólogos, né, de construir um projeto terapêutico. E como a alimentação nunca era um ponto, né, até que eu recebi um estudo de caso, que era uma criança, né, de 4 anos, que acordava na madrugada, agressiva, a mãe dava um todinho, e aí a criança capotava e depois acordava agressiva, assim, né? E aí, o que se faz? E aí eu questionei, né, o espaço ali do açúcar, do industrializado, enquanto talvez um ponto de estresse ali. E aí eu fui altamente questionada pela minha professora, né? E isso me colocou uma pulga atrás da orelha de... Uai, por que a alimentação não é vista também tanto quanto um ponto de ajuste, né? Às vezes daquele contexto, ou de possibilidades, de impossibilidades. E isso me trouxe um gatilho para a minha própria história. Então, também fui uma criança que cresceu com uma vulnerabilidade na saúde extremamente grande, pensando em sistema imunológico e tudo mais. E como a minha família, os meus pais, né, não tinham conhecimento, não tinham informação, não tinham vivência de como pensar a saúde atrelada à alimentação. Era sempre coma para não morrer e crescer, né? Dentro do que tinha, come o que tem, não sai da mesa até terminar de comer. Então, e aí, né, tanto na mescla das impossibilidades mesmo, né, enquanto me sustentar financeiramente em Bauru, tanto quanto esse anseio, né, pessoal também de ver as coisas se transformando, eu fui aderindo à alimentação também como um campo de trabalho para mim. Minha irmã tem uma cozinha vegana em São Paulo. Ela trabalha no espaço colaborativo com mulheres, né? E lá ela conseguiu desenvolver uma cozinha materna, né? Que pensa também a alimentação de crianças, de pessoas autônomas, mulheres autônomas de uma forma a fortalecer uma rede, né? Não uma questão pessoal só, mas de rede. No meu cenário, né? Eu não sou mãe, mas me vejo ali na responsabilidade também do cuidado, né? Do acolhimento, da reparação. E aí tive a oportunidade de conhecer os movimentos da reforma agrária, né? De conhecer produtores e produtoras de alimento. E como que a gente pode mesclar isso, né? Qual que é a nossa responsabilidade enquanto um ser da cidade que muitas vezes só consome, né? Não produz, ou o que a gente produz é lixo. Então, o projeto, né, o Alimento que Toca, ou a Toca, por enquanto veio nesse espaço do Alimento que Toca, veio numa forma também de entender que tanto a gente produzir, quanto a gente comprar de quem produz, ou também quanto a gente ressignificar as nossas memórias, né, os nossos traumas alimentares, é um espaço de cuidado coletivo, né, de cura coletiva, de saúde coletiva. Eu não acredito nesse espaço individualizado, né, da saúde. Eu acho que se a gente está em meio a uma cosmologia, né, que entende que somos parte, tanto para nos fortalecer quanto para nos prejudicar, a alimentação, desde sempre, desde as origens, vem como um lugar de fortalecimento na história dos povos, né? Então, o meu me debruçar para a alimentação veio nesse lugar de tanto ir investigando qual é o meu compromisso nisso e fazendo um trabalho de autoconhecimento também, de estudo da minha história familiar, né? E como que a partir disso eu posso conectar com a parte terapêutica, né? Com a parte da saúde, mesmo que isso, de forma hegemônica, ainda esteja atrelado aos nutricionistas, né?
como que a gente pode se corresponsabilizar coletivamente e enxergar. Você não precisa saber técnica, mas enxergar a alimentação como um ponto de fortalecimento ou de enfraquecimento de uma comunidade, de uma família, de uma pessoa, de uma criança. Então, hoje, né, a Toca, assim, ela é um projeto também que trabalha com culturas, né, que pensa a conexão, o intercâmbio cultural de diferentes culturas, e a alimentação né, esse espaço que às vezes vem sendo retirado da cultura para ser hegemonizado, né, mecanizado, altamente industrializado, tudo no mesmo formato. A diferença é de uma marca para outra, né? Mas cadê as identidades ali presentes, né? Cadê as narrativas ancestrais sobre alimentação, espirituais sobre alimentação, também sendo consideradas quando a gente apresenta as nossas demandas, né? Seja por gostar de uma coisa ou não gostar, seja por ter a possibilidade de comprar ou não. Então, é um projeto em construção, né? Eu quero que ele assuma outras parcerias, né? Assuma outros lugares, mas que ainda vem nesse lugar de poder confiar e acreditar que a alimentação tem um potencial gigantesco e que muitas culturas e muitos povos sabem disso e defendem disso com a própria vida. E como a gente se retira, às vezes, com tanta facilidade, né, desses conhecimentos. E aí venho me inserindo, venho aprendendo com quem veio antes, né? E acho que é um pouquinho aí. E você, Márcia, como que você começou dentro desse mundo? Então, eu fui através da minha religião, né? Eu conheci o espiritismo kardecista em 2011. E através do estudo, né, da doutrina, eu me deparei com um chamado aí para o vegetarianismo. E não que todos os espíritas sejam, mas há, né, um estudo na área sobre os benefícios espirituais de você ter uma alimentação vegetariana. Isso me chamou muita atenção, e o chamado que eu tive foi espiritual, mas aí eu fui pesquisar a parte, né, alimentar e acho que seguir o mesmo caminho aí de todo mundo que vai começar a mudar a alimentação. Eu fui atrás dos documentários, aprender sobre isso, e isso me chamou a atenção assim, de uma forma grandiosa. E em 2013 eu optei por isso. Foi até engraçado, eu cheguei para minha mãe, isso me marcou muito. Eu nunca gostei muito, então para mim foi muito fácil, porque eu nunca gostei. Mas eu cheguei para minha mãe e falei, né, que eu tinha decidido mudar a minha alimentação, que eu não ia comer carne. E eles são criados na Bahia, na roça, né? Onde a carne é o principal. Pode faltar o feijão, mas não pode faltar a carne, né? Então, para eles, isso era um ponto crucial do prato. Então, eu cheguei para ela e falei que eu tinha optado por ser vegetariana. Ela falou assim, ai, quer saber, dá até sossego, porque eu sempre tive que socar a carne goela abaixo, né? E aí, ela aceitou assim. E eu fui fazendo essa transição, e em 2018 eu ouvi um novo chamado, que era para eu atuar com as comunidades na parte de apoiar a alimentação, né? E como foi 2018, em 2000 a gente tinha um projeto, falei, vou começar pequeno, a gente entrega 10 cestas básicas, a gente levava na casa, né? Via a realidade da pessoa e tudo mais. Só que no começo de 2019 entrou a pandemia, né? E com a pandemia, aquelas de 20 a 30 cestas que a gente entregava, a gente recebeu uma demanda de pedidos que foi de 30 para 120 pedidos num mês, de um mês para o outro. Porque as pessoas ficaram sem empregos, ficaram sem, as diaristas sem poder trabalhar, e em casa sem o alimento para sua família, sem poder conseguir esse alimento. E aí houve toda aquela comoção, o pessoal trabalhando, então o nosso projeto acabou crescendo aí na marra, porque precisou atender essa demanda. Hoje a gente atua, em média, 270, 300 cestas básicas mês. Com a cesta básica, a gente tem uma parceria maravilhosa com o Mesa Brasil, que é um dos projetos mais lindos que eu já vi, porque é o projeto do SESC, que vai até as empresas, pega o alimento que poderia ser descartado, mesmo sendo bom para consumo, mas porque ele não é comercialmente vendável,
né? E eles conseguem retirar esse alimento e chegar até quem precisa. Então, ele leva nas entidades. Então, a gente consegue pegar essas verduras, esse hortifruti, essas frutas, e levar até essas famílias, né? E isso é de suma importância para algumas famílias que a gente chega nas comunidades e que não teria acesso àquilo ali, né? A gente vê realidades todos os dias que a gente fala assim que a gente só via na TV, né? Então, eu sempre chamo os voluntários para ir comigo nessas visitas e para irem nessas visitas para ter esse choque de realidade, entender a realidade deles e ver o quanto a gente pode modificar essa realidade. Então, durante a pandemia, a gente meio que fala que apagou o incêndio porque a gente só levava o alimento e entregava o alimento, né? Hoje em dia a gente tem um pensamento de querer crescer nesse âmbito de ensinar essas pessoas na parte da alimentação. A gente tem alguns meses, a gente leva a nutricionista no dia da entrega da cesta, entrega a soja, proteína de soja, com a receita da proteína de soja, e aí a nutricionista mostra como que faz aquilo, né? Desmistifica aquilo, né? Porque muitos deles falam, o que é isso? Né? Desmistifica aquilo para que eles possam fazer. E aí eles têm uma opção, mais uma opção ali no cardápio deles que é tão difícil. Então, hoje o nosso trabalho é com alimentação, né? É com estar ali na linha de frente, levando esse alimento às famílias que precisam, visitando elas, vendo as necessidades ali, o que pode ser feito. E temos muitos projetos para o futuro aí, para que a gente possa também ensinar essas famílias a ter uma alimentação saudável, a saber como se nutrir, né? Nas sextas-feiras a gente tem as marmitas, que a gente faz as marmitas, leva para os moradores de rua, né? E a gente... Eu sou suspeita, eu falo, quando eu tô lá para ajudar nas marmitas, a gente não põe carne. A gente faz um sopão com muitos legumes, a gente faz uma soja, a gente faz sabe? A minha mãe uma vez fez umas almôndegas de soja que, meu Deus, era... Mãe, você é maravilhosa para isso. E aí a gente vai fazendo, cada um ajudando um pouco, fazendo o nosso trabalho. E a conscientização é isso, de pouco a pouco, né? Não ir ali exigir ou falar, é isso que você tem que fazer, mas não, olha, você pode fazer isso, tente fazer dessa forma, olha essa opção aqui para você. E hoje está muito caro, né? Tudo no mercado está muito caro. E está caro para a classe média. Imagina para quem está ali vivendo com 500, 600 reais, com uma renda per capita de 70. Hoje a gente tem 13 mil famílias em Bauru, segundo dados da prefeitura, que tem uma renda per capita abaixo de 80 reais. Como é que faz para essa família com uma renda per capita de 80 reais para ela se nutrir? Né? E ainda mais com essa consciência enraizada de que ela precisa colocar essa carne no prato, porque para eles essa consciência ou eu ponho ou vamos ficar doentes, ou vai acontecer que aquela nutrição não vai ser benéfica para os meus filhos. E a gente vem para desmistificar isso, para abrir novas possibilidades e amparar essas famílias, não só dando alimento, mas também ajudando no que for possível aí para a melhoria do dia a dia deles. A iniciativa de vocês passa muito por essa questão da conscientização, né? Eu sinto na fala das duas. Vocês encontram algum tipo de resistência quando vão conscientizar as pessoas, levar a marmita com uma outra opção que não seja carne, para mostrar para elas que, olha, tem esse caminho? Vocês encontram algum tipo de resistência? Olha, há sempre, né? E é uma coisa que a gente vai trabalhar, que já vem de longo período, aí, de longa caminhada, de que aquilo é necessário, que a carne é necessária. Então, há resistência, mas há cada vez mais uma abertura maior. Por quê? Porque o acesso à informação é maior hoje em dia. Então, a gente viu um salto aí no número de vegetarianos e veganos no Brasil como nunca antes. Se você pegar os dados de 2012 para a última contagem agora em 2018, o salto é
absurdamente alto. E aí você fala assim: ah, mas é o pessoal da classe média que mudou. Não, a gente vê uma grande quantidade, até de crianças, né, que optam e que não gostam. Não gosto disso, não quero comer isso e eu quero o meu prato mais colorido. Porque se você prestar atenção, o prato que a gente está acostumado, o que é o tradicional, ele é com poucas cores ali, né? Ele é um prato meio apagado. E a hora que você transforma aquilo com vegetais e com salada e com tudo mais, ele fica todo colorido, ele fica todo chamativo, né? Porque nós comemos também com os olhos. E isso nos afeta de várias formas, né? E isso, realmente, há a resistência, mas o trabalho é esse, é de formiguinha, é de sementinha, algumas sementes caem em terreno fértil, outras ainda não, né? E não é uma virada de chave rápida, não é uma mudança rápida, nenhuma transformação é aos saltos, é sempre aos poucos mesmo, e a gente tem que ter essa consciência de se abrir a quem se abriu para nós, né? E estar disponível para quem ainda vai se abrir com o tempo. No campo da resistência, assim, acho que a gente sempre vai encontrar, né? Quando a gente pensa, por exemplo, um dos meus trabalhos foi e é de forma, assim, a multiplicar, né? Incentivar as pessoas a comprar alimentos que vêm de cestas agroecológicas, né? A gente vai pensar em orgânicos, tá lá no mercado R$12 um pé de alface, né? Não é sobre isso, não é esse orgânico. Tem lugares em Bauru, a gente tem essa possibilidade de conseguir acessar movimentos da reforma agrária, né? De produtores de alimentos, ou até das próprias... dos próprios produtores, né, que vendem sua mandioca, vendem suas verduras, né, enfim, incentivar as pessoas ali, porque a gente também está acostumado com o mercado 24 horas, você vai, compra o dia que você quiser. A gente tem também uma perca de força das feiras livres, né, infelizmente. Então, aqui em Bauru eu estranhei muito, porque eu sou de São Paulo, e em São Paulo a gente tem muito xepa, né, então a galera consome alimentos, né, muitas vezes mais baratos ou gratuitos, de feiras, né, que sobram ali, e as pessoas estão acostumadas com essa reciclagem. E aí, quando eu venho para Bauru, né, tem feiras onde isso não existe, né, não tem xepa, os produtores utilizam ali, né, os feirantes utilizam ali de outra forma, tem feira todo dia na cidade, né, mas de alguma forma, tem lugares ali onde o alimento poderia circular de uma forma mais acessível, de uma forma mais plural, né? Quando a gente pensa em ir quebrando com a monocultura, seja do arroz, do feijão, da carne, enfim, mas essa repetição, né? De o mesmo caminho para comprar o alimento, o mesmo caminho para vivenciar a vulnerabilidade do alimento. Então, como que a gente vai conectando essa rede? Como a gente vai construindo? Por exemplo, um projeto da Márcia, né? Não se sustenta sozinho. Então, precisa se conectar com outros parceiros. Então, a gente vai vendo que a produção de alimento no campo também não se sustenta sozinho. A gente precisa se conectar com outros parceiros. Quem tem a possibilidade de escolher o que comprar, precisa ser confrontado com as condições de, nossa, eu posso escolher algo que dê fruto também para outras pessoas, né? Eu posso contribuir com uma rede de compra, né, que também fortaleça a produção do próprio alimento que eu estou consumindo. Mas também as pessoas que não têm a possibilidade de comprar com essa acessibilidade também possam receber esse alimento, né? Então, o MST, ele tem várias iniciativas de distribuição de alimento agroecológico para territórios vulnerabilizados, né? Então, como que a gente quebra também a proposta do assistencialismo, enquanto é só uma caridade do alimento, mas entendendo que é uma responsabilidade coletiva. E é difícil, sim, né? A gente, sair da sua sexta-feira à noite para ir lá fazer um alimento para distribuir para a comunidade. Ou ir junto com a comunidade produzir alimento, que é uma experiência que a gente já teve na Ocupação Manchester, junto com as mulheres, produzir marmitas para vender e a grana dessas marmitas ser para construir o centro cultural comunitário. Então, a gente vai encontrar tanto a resistência pessoal ali do consumo, é algo diferente. Nossa, mas essa cor, nunca gostei de quiabo, não gosto de quiabo. Mas
ir quebrando essas resistências, né? Porque a gente também amplia a nossa rede de neurotransmissores quando a gente conhece um universo diferente num sabor diferente, né? Tá, você comeu quiabo, não gostou, mas aqui é um outro quiabo. E se for o quiabo mais gostoso da sua vida, e você vai perder essa oportunidade. Então, a gente também ir cativando as pessoas a experimentar coisas diferentes pela própria proposta de ser diferente, porque a gente ainda está sendo muito condicionado à monocultura do pensamento, à monocultura do paladar. Então, muitas coisas que a gente consome hoje vai retirando nossa sensibilidade de poder perceber outros gostos, de querer experimentar outros gostos. É muito triste para mim quando eu vejo crianças ou jovens que não comem fruta, não comem, tira essa banana da minha frente, não come assim, né? Verdade. E crianças que às vezes poderia ter aqueles alimentos, têm à disposição ali, mas não come. Então, aonde a gente errou enquanto comunidade, enquanto sociedade? Não é só culpabilizar aquela família, né? Claro, assim, o trabalho familiar ele é muito importante porque é aquela mãe, aquele pai, são aqueles cuidadores que vão oferecer os alimentos, mas como oferecer, né? E aí o sistema capitalista ou essa forma urbana que a gente construiu de vida, né? Vai tirando o nosso prazer do cozinhar, o nosso prazer da alimentação, né? É sempre um suplício ter que fazer aquilo, uma pessoa para cozinhar para a família inteira todos os dias. E às vezes ainda levar xingo, né? De, não tá desse jeito, tá daquele jeito. Então, a resistência que eu tenho, né? Quando vou apresentar essas outras possibilidades para as pessoas, é a mesma, talvez, resistência que elas mesmas vivenciem em encontrar essas outras possibilidades, né? Em se abrir para isso. Então, eu vejo que sim, é um trabalho de formiguinha, né? E quanto mais formiguinhas a gente for encontrando mais pessoas dispostas. E hoje a gente tem, né, projetos fantásticos que envolvem alimentação, distribuição de alimento, ou esse trabalho da consciência alimentar, porque não só a alimentação, mas muitos dos nossos hábitos estão desconectados dos sentidos, né? Tanto sociais quanto pessoais pra gente. Eu como para matar fome. E aí você vê aí a ansiedade e a depressão, né? Como mais de 10% da população mundial hoje é diagnosticada com ansiedade crônica, né? Isso não afeta a nossa alimentação? A nossa alimentação não afeta a nossa ansiedade, né? Então, se a gente construiu resistências ao longo da vida para se abrir a outras possibilidades, cada vez mais a gente vai ser pressionado a romper com essas resistências e construir outras formas de se relacionar com o alimento, porque ele vai ficar escasso, né? A gente está com falta de água, a gente está com cada vez menos terra para plantar, porque essas terras estão sendo destruídas. Então, a gente vai se acostumar, né, com o alimento de prateleira. Muitas vezes é isso que a gente vê enquanto narrativa das pessoas, né? Mas a contranarrativa também é importante. Também se reconstruir coletivamente, assim, nesse lugar de não, calma, mas ainda tem esse lugar, ainda tem essas outras possibilidades, né? Vamos nutrir para que isso seja cada vez mais presente, cada vez mais acessível. Faz parte da resistência, né? A gente vai encontrar resistências em qualquer movimento que seja contra-hegemônico, né? E infelizmente, assim, com o processo de globalização, essa alimentação industrializada vai se tornando alimentação hegemônica, né? Então, a gente não pode parar. Vai ter a resistência ali, a gente vai contornar, a gente vai, sei lá, a criança não quer comer, faz uma brincadeira, faz um desenho, bota uma cor, um corante, alguma coisa assim, né, que torne aquilo mais palatável, mais interessante, mais afetivo, mais reconstrutivo, né? E assim a gente vai indo. Com certeza. Queria perguntar para vocês também, você já mencionou um pouco disso na sua resposta, mas justamente como que a gente traz esse ativismo, né, essa ideia de alimentação
de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais, não necessariamente eficiente, mas que colabore com não só o comer para quando eu tô com fome, sabe? Para um mundo que a gente tá sempre ocupado, tem sempre coisa para fazer, principalmente quando você mencionou dentro da cidade. O que pode ser feito para essas pessoas começarem a enxergar o alimento de uma maneira diferente? Eu vejo que assim, a gente tem, né, cenários coletivos, né, e que eles são extremamente potentes, mas a gente exercitar a nossa autorreflexão ali, é o que a gente está disposto, qual é o nosso, aonde a gente quer se inclinar para transformar, é fundamental, assim. Então, quando eu penso na área da saúde, né, a gente tem a hipertensão, a gente tem as diabetes, ocupando um lugar cada vez mais incisivo na vida das pessoas, né? Deixando elas dependentes de medicamentos ou fazendo com que elas deixem de fazer coisas que gostaria da vida ou que se sentem felizes por conta dessas questões. E aí a gente vai desde obesidades crônicas, né? Problemas respiratórios, enfim, até subnutrição, né? A gente precisa falar de racismo alimentar nesse espaço também. Então, quando eu penso a alimentação no potencial transformador, né? E aí o ativismo ele pode ocupar diversos espaços da nossa vida. Você pode, né, defender aquilo no seu trabalho, na sua família, com seus filhos, com seus amigos, seus relacionamentos amorosos, numa entrevista, né, na TV Unesp. Mas no sentido, na academia, né? Então, no sentido que a gente precisa fomentar, né, projetos, iniciativas, pessoas, experiências, memórias que vão oxigenar esse lugar, né? Então, que vão trazer esperança, que vão trazer memórias, né? Então, a minha caminhada com os territórios indígenas, por exemplo, né? Uma vez eu tive uma experiência que me marcou muito com uma companheira que ela é uma mulher indígena, que é cozinheira dentro do território, dentro da escola indígena ali dentro, e que, né, já cozinhou em acampamentos para 1.000 pessoas, 6.000 pessoas, né, acampamentos indígenas. E aí, uma vez a gente teve a experiência da gente estar comendo uma abóbora que eu trouxe da minha casa, né? Eu planto, né, nos tantinhos de canteiro que a gente consegue abrir o chão, tira o concreto para pôr terra, né? Porque debaixo do concreto tem terra. Mas levei para lá, a gente fez tipo uma churrasqueira debaixo da terra, né? Enfim, foi algo maravilhoso ali. E ela estava comendo aquela abóbora com leite e ela falou: Vitória, por que eu nunca mais comi isso? Né? Acho que faz mais de 40 anos que eu não como. Eu comia isso com a minha avó, por que eu não como mais isso? Aquilo me marcou, assim, né? De, nossa, como que eu respondo, né? Dentro do meu lugar, de uma pessoa não indígena, dentro de alguém que nem toma leite, mas no sentido de qual que é a sensibilidade, quais são as experiências que vão sobressair no meu corpo para eu poder trocar com essa pessoa, né? Compartilhar com ela ali aquilo que me foi demandado. E aí eu falei, putz, Val, acho que são muitas coisas, né? Mas você teve possibilidades de comer aquilo, né? E muitas vezes era a única coisa que tinha para comer, né? Hoje, as comunidades indígenas são impedidas de plantar seus alimentos tradicionais, né? Muitas vezes de cultivar suas culturas alimentares e recebem cestas básicas, né? E recebem biscoitinho de maisena, Danone, né? E é o que as crianças ali não estão acostumadas, mas elas vão se tornando acostumadas, vão se adaptando a essas condições. E aí a gente vai perdendo marcas importantíssimas da nossa história. Então, para mim, não faz sentido alguém que está na cidade, pessoas brancas, né, estarem ali com uma alimentação toda planejada, ancestral e tarará, enquanto esses territórios, enquanto essas pessoas estão sendo privadas da sua própria origem alimentar, né, das suas próprias possibilidades e capacidades de transformar aquilo na sua realidade. Então, óbvio que eu enxergo que uma classe média, né, urbana, se transformando, né, cultivando sua consciência, a melhora dos seus hábitos potencializa esses territórios? Sim, a gente precisa acreditar nisso, né?
Mas isso separadamente, desconectado da situação das pessoas em situação de rua, desconectado das ocupações das periferias urbanas, que é muito mais barato comprar um miojo, uma salsicha, do que um pé de alface, né? Do que uma maçã, gente. Quilo da maçã, R$15. Pelo amor de Deus. Então, assim, acho que são várias camadas, né, que a gente vai precisar percorrer aí para estar reconectando coisas que são fundamentais quando a gente pensa em cultura e alimentação. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu queria muito saber as dicas da Márcia antes da gente partir para uma última pergunta e encerrar o episódio. Então, para você, Márcia, só continuando a pergunta que eu tinha jogado aqui. O que você acha que pode ser feito para conscientizar essas pessoas a saírem dessa visão de alimentação só como ferramenta, mas também como inclusão social, como saúde mental, saúde física, para além das necessidades? Sim, o nosso trabalho com essas comunidades. Eu vou lembrar agora uma fala do Chico Xavier, e que ele falava a respeito de evangelizar, que não dava para a gente evangelizar quem está com fome não escuta, né? Então, muitas vezes o nosso trabalho é constantemente taxado de assistencialismo, mas esse assistencialismo, na minha visão, é extremamente necessário neste momento, porque eu preciso alimentar aquela família para que depois ela possa, sim, ouvir novas opções, entender as opções e ouvir de forma a realmente colocar as mãos na terra, a plantar alguma coisa no pouquinho de quintal que ela tiver, ou fazer mudanças alimentares necessárias, né? Então, o nosso trabalho é a base de formiguinhas, como a gente está falando, mas esses formigueiros têm aumentado. O número de projetos sociais no mundo inteiro cresceu absurdamente pós-pandemia. Graças a Deus, continuou, né, depois da pandemia. Nunca se teve tantos voluntários no mundo inteiro, em diversas causas animais e causas sociais, e todas elas. Isso tem mudado o nosso cotidiano. O acesso à informação dessas famílias tem ajudado, colaborado para que a informação, a nossa fala seja audível para eles e seja decodificada de uma forma de agente de mudança, né? Então, há pouco tempo atrás, os vegetarianos sofriam aí, desde das piadinhas que a gente tem com os nossos amigos, que até hoje tem, né? Mas sofria a falta de opções, a falta de conhecimento e tudo mais. Hoje a gente tem esse conhecimento na palma da mão, literalmente, né? Todos nós temos, essas famílias também têm, e a gente atua com o alimento, o primordial, aquela necessidade básica, e aí, junto a isso, a gente consegue também trabalhar com eles as outras necessidades de mudança de pensamento, de mudança no prato e mudança na saúde. Porque hoje esses alimentos têm afetado cada vez mais a saúde de todos nós, né? A gente vê aí nos mercados cada vez mais o rol ali de carnes tem aumentado, mas por quê? Porque nós temos destruído o nosso ecossistema, nós temos utilizado a água em excesso para manter esse sistema, né? E temos usado o alimento que poderia estar na mesa das pessoas que estão passando fome, porque 60% aí de certos grãos é usado completamente na ração animal, ao invés de estar alimentando essas famílias. Então, a gente vai ter que mudar em algum momento. Eu falo... Para finalizar, eu tenho uma frase que eu falo sempre. Em algum momento da tua vida, você forçosamente vai ter que cuidar da sua alimentação. Por que não agora? Porque se você não cuidar agora, vai chegar um momento que você vai destruir todo o seu corpo de forma que você vai ser vegetariano forçoso, né? Vai ter que cuidar da alimentação de forma forçada, né? E nós estamos caminhando para isso, destruindo todo um ecossistema, destruindo todo o nosso planeta, e aí nós vamos ter que, em algum momento, e isso está acontecendo de forma gradual, mas
parar e pensar no que a gente está fazendo da forma global, né? E de forma também de família a família, o que a gente pode melhorar no cotidiano de todas elas. Com certeza. Posso fazer uma última perguntinha antes da gente finalizar? Pode, tá Tá liberado. bem, gente. De novo, esse episódio ele dialoga muito com um filme que está disponível na Cinemateca, que é o Mesa Farta, é um documentário. E nele eles justamente falam que é para além de você respeitar as pessoas, a comunidade, é para você respeitar o alimento. Esse filme toca muito também em como as cozinhas solidárias, todas essas ações que são relacionadas à alimentação são também ferramentas de inclusão social. Eu queria perguntar para vocês, olhando para o audiovisual, para o potencial do documentário, para o potencial da comunicação, como que ele pode ser utilizado como ferramenta de conscientização de todas essas questões que a gente discutiu hoje? Eu vejo muito assim, o que eu estava falando da informação estar literalmente na palma da mão, que hoje todo mundo tem um celular, mas as pessoas têm buscado. Hoje qualquer coisa que você tem dúvida, você vai ali, digita rapidinho no buscador e você traz aquela informação para você. E quando a gente alimenta esse sistema com documentários que vão trazer todas essas informações, que vai nutrir essas pessoas de informações para que elas possam se nutrir melhor de forma alimentar, isso é de uma grandiosidade maravilhosa. A gente precisa mesmo fazer isso. Há uma importância muito grande de que o que a gente coloca na rede, o que a gente coloca como documentários, como programas, como podcasts e tudo mais, seja para levar a informação a essas pessoas, e que geralmente a gente não consegue chegar a todas elas de forma presencial, e a gente consegue chegar a um número exorbitantemente grande através das nossas mídias. Gente, é uma pergunta, assim, importante, né? Acho que o espaço dos comunicadores, a gente estava falando um pouquinho sobre isso, mas esse lugar do registro é importante. Então, muito da nossa história vai sendo perdida porque os registros que a gente encontra, muitas vezes, eles são falsos, eles são limitados, né? Então, quando a gente pensa na história da colonização, da formação da sociedade brasileira, ou até das revoluções industriais, da reforma agrária, revolução agrícola, são pontos da nossa história que vão dizendo sobre como a gente se relaciona com o alimento hoje, que muitas vezes estão apagados, estão invisibilizados. Então, eu vejo o compromisso, né, de quem tem os meios de produção de comunicação, né, das mídias televisivas, do poder público, dos conselhos municipais. Hoje eu faço parte do Conselho Municipal de Segurança Alimentar aqui de Bauru, e como muitas vezes falta, né, a conexão dessas vias de comunicação, de informação dentro das escolas, né, dentro dos hospitais, na rua, nos coletivos, para que potencialize tanto os projetos que já estão aí na bala, as pessoas também que estão dando a sua cara aí para transformar dentro das periferias, para transformar nos espaços onde elas estão, mas entendendo o registro como história e como memória, né? Sim. E o alimento tem memória, o alimento nos conta muitas histórias. Então, acho que despertar essa sensibilidade para a gente escutar o alimento, né? Para a gente escutar quem cozinha, né, para a gente escutar quem planta, quem compartilha o alimento, é fundamental, né? Tô toda arrepiada. Mas também, né, como um espaço de denúncia. Sim. Como um espaço de denúncia das violências que estão acontecendo. Marcar que o agro não é pop, né? Que o agronegócio vem destruindo culturas alimentares e o nosso ecossistema. Então, acho que a ferramenta da comunicação do audiovisual é fundamental, e que a gente possa utilizar ela a favor, né, de uma transformação que é coletiva. Sim. Né? Então... Queria só pontuar que eu achei muito interessante ela falar das escolas, e eu achei isso de uma forma que eu lembrei aqui. Se a gente tivesse um trabalho mais efetivo nas escolas de ensino à nutrição, eu acho que a gente conseguiria chegar a essas populações de forma muito mais objetiva, de forma muito mais assertiva.
eu trabalho ali ao lado do CIPS, né, que é uma escola preparatória para o mercado de trabalho, mas eles também têm o projeto de fortalecimento de vínculos, que é com criança de 6 até 13 anos. E uma vez por semana eles levam todas elas para a cozinha, para que elas ponham a mão na massa, para que elas aprendam a fazer algum prato, alguma coisa, e a nutricionista ensina para elas os nutrientes daquilo que ela está comendo. Então, ela tem esse contato com a cozinha. Isso seria incrível da gente implantar em outras escolas. Eu acho isso de uma importância maravilhosa. Queria puxar esse gancho maravilhoso aí da Vitória. Bom, infelizmente a gente está chegando ao fim do episódio, mas eu queria agradecer a presença de vocês, Márcia, Vitória. Vocês comentaram que o audiovisual pode ser importante e esse espaço é de vocês. Então, acho que se não tivesse vocês aqui, a gente não poderia estar chegando às pessoas que a gente pretende chegar com mais um episódio, com mais uma temporada do Videocast. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Com certeza, gratidão aí por a gente falar de um assunto que está aqui no nosso coração e que a gente gosta tanto de falar. Eu adoro falar sobre isso, ainda mais num espaço aberto assim, numa conversa tão gostosa como foi hoje. Muito obrigada. Gente, gratidão, sucesso! Obrigada. Bom, e como a gente comentou no início, o documentário Mesa Farta está disponível na Cinemateca Digital Bauruense. Para acessar essa e outras obras sobre diversidade, acessem www.cinematecabauru.com.br. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, @diversidade_de todos, para não perder nada sobre o projeto e sobre essa temporada do Videocast. Nos vemos no próximo episódio do Diversidade na Tela. Obrigada! Significa paz, significa conforto, significa alegria, significa um bem-estar em dar e receber o alimento. Mas a gente pretende influenciar com relação a determinadas questões que são para nós fundamentais, como desperdício alimentar, como uma alimentação mais saudável, principalmente para as crianças, uma alimentação infantil mais saudável, influenciar, falar sobre qual é a nossa relação com o alimento, a tradição alimentar brasileira, né? Aonde a gente vai buscar todas essas raízes. Que a educação alimentar deveria ser gerida por essa escola, mesmo que não houvesse dentro da grade curricular alguma matéria de alimentação, de educação alimentar, que essa educação partisse das merendeiras, que cumprem um papel fundamental dentro dessas escolas. Cozinhar é uma arte, né? É tipo como se você fosse um arquiteto, você está fazendo um prato para a pessoa e ela poder ver o prato e falar, nossa, mas esse prato tá bonito.